Olá, bem-vindos ao Saúde, e o dia 1º de dezembro é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. No Brasil, a gente tem uma epidemia concentrada e um dos grupos de atenção hoje é o dos homens que fazem sexo com homens. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem inclusive um projeto novo, o Sampa Centro. E para falar sobre HIV, AIDS e prevenção, aqui no estúdio com a gente, Gabriela Calazans, que é uma das coordenadoras do projeto Sampa Centro. Tudo bom, Gabriela? Tudo bom, Jairo. Obrigada. Bom te ver de novo. Gabriela, conta um pouquinho pra gente essa história, assim, por que o HSH, os homens que fazem sexo com homens, os gays, os travestis, voltaram a ser um foco importante aí de atenção das autoridades de saúde no estado e no Brasil todo? O que a gente tem observado, Jairo, é o seguinte, HSH nunca deixou de ser uma população importante para a epidemia de HIV e AIDS. A gente teve um determinado momento histórico que a epidemia era vista e entendida como sendo um problema exclusivo deles, e isso gerou muitos problemas do ponto de vista da resposta, porque gerou muita discriminação de um grupo que já sofre muito com discriminação e preconceito, e gerou a percepção do resto da população de que eu não tenho nada a ver com isso, a AIDS não é um problema para mim. Então, do ponto de vista da resposta, a gente teve um determinado momento em que era importante valorizar e mostrar o quanto a AIDS tinha a ver com todo mundo. Que a AIDS é uma questão para os humanos, independentemente do que você faz e de que você é. Mas nesse momento o que nos chama a atenção a gente mantém num patamar muito elevado esse grupo populacional e se avalia que é importante enfrentar, e quem sabe a gente não esteja dando conta de pensar os recursos suficientes, o jeito adequado de enfrentar a epidemia nesse grupo. Acho que por isso passa a se chamar de novo a atenção. Além disso, no cenário internacional tem a percepção de ondas da epidemia. Então tem uma percepção de que cidades como São Francisco, Amsterdã, já viveram uma segunda onda chamada onda homossexual. Aparentemente a gente está neste momento no Brasil, num momento em que, do ponto de vista de números absolutos, a gente tem muito mais casos entre heterossexuais. Mas o que é de se esperar, se a gente imaginar, pelo menos o que a gente tem de dados de pesquisa até hoje, é que a população de homossexuais vai de, 3 a 10% da população. O resto da população, os outros 90%, imagina-se que sejam heterossexuais. Portanto, tem um número muito maior, é um grupo maior, tem um número maior de casos. Agora, proporcionalmente, o grupo de homossexuais é mais afetado. Isso é legal a gente explicar, Gabi? A gente mostrou ali no comecinho, no vídeo, assim, que de uma maneira geral a taxa de infecção na população é de 0,5% a 0,6%. Então, 1 em cada 200 pessoas, mais ou menos, é portadora do vírus HIV. Na população de HSH, em algumas cidades, nas grandes cidades, esse índice pode chegar a 10%, 15%. Então, 1 em cada 10, ou 1 em cada, às vezes até mais, 1,5 em cada 10 homens que fazem sexo com homens podem estar contaminados ou infectados pelo vírus HIV. Isso exige uma ação especial e um cuidado especial para essa situação. Acho que um dos grandes cuidados é como é que a gente faz essas ações sem reforçar estigma e discriminação. Isso a gente já aprendeu, que a gente não deve fazer isso, Não é um problema exclusivo, não está relacionado exclusivamente a um grupo, não tem a ver com uma identidade, Agora, provavelmente tem a ver com o fato de que é um grupo que é pequeno, e se relaciona entre si, o que faz com que aumente as chances de ter infecção nesses contatos se não houver a adoção de medidas de prevenção. Então, o nosso desafio é como é que a gente entende melhor as práticas e o que está acontecendo na experiência das pessoas
e tenta pensar junto com elas quais são os melhores recursos de prevenção adequados ao grupo. Então isso é um pouco a ideia do projeto que vocês estão fazendo no centro de São Paulo. Isso. Então vocês vão em algumas regiões do centro de São Paulo, que enfim, são regiões populares ou comuns, de encontro de homens que fazem sexo com homens, e vão fazer um questionário. Isso. A ideia, o projeto é um projeto que já está em desenvolvimento há 2 anos, em processo de elaboração e operacionalização. A gente já teve uma primeira fase da pesquisa que aconteceu no primeiro semestre, que foi esse de mapear os lugares onde as pessoas se encontram. Pontos de encontro. Pontos de encontro, né? Bar, balada, boate, sauna, a ideia cinema. era identificar onde você vai, se você vai encontrar seus amigos, paquerar ou caçar. Né? Você está querendo encontrar as pessoas, para onde é que você vai? E a gente então mapeou 2 regiões da cidade, onde a gente já sabe há muito tempo, né, que há mais de 30 anos tem um mercado específico e voltado para a população de gays, travestis e homens que fazem sexo com homens. Né? O desafio, em alguns momentos, a gente contatou os donos e os gerentes dos estabelecimentos. Na maior parte das vezes a gente teve uma reação super favorável e positiva, né, de preocupação, de que bom que tem alguém olhando, que vocês estão aqui prestando atenção no que está rolando, uma percepção de onde chega a prevenção, onde não chega, e isso já tem conseguido reorientar ações de prevenção do programa municipal em São Paulo, então também já é um retorno do projeto, né? E a ideia agora é que a gente está indo lá e abordando as pessoas, né? Então a gente faz uma primeira abordagem na rua ou na balada, perguntando se a pessoa está dentro dos critérios de elegibilidade do estudo, né, que é ser maior de idade, morar no estado de São Paulo e ter tido em algum momento relações com um homem ou com uma travesti. Né, e daí, a partir disso, a gente convida para um questionário. Né. O desafio e a gente tem tido uma boa reação até o momento, as pessoas toparem porque elas perdem um tempo delas, né, um tempo precioso da balada, do encontro com os amigos, mas o que a gente tem visto é uma reação bem positiva, que as pessoas têm entendido que essa é uma medida de cuidado. Né. Eu fui acompanhar uma atividade de campo na segunda-feira numa festa e era muito curioso, assim, chovendo muito, os meninos lá, eles estavam assim: não, tem muito valor isso, olha só, ela é da Secretaria da Saúde, o que ela está fazendo aqui? 11 horas da noite, véspera de feriado. Véspera de feriado, foi exatamente essa a reação do menino. Então, acho que tem uma reação positiva de reconhecimento de que a gente está lá porque está querendo cuidar das pessoas. Né? Então, a ideia seria, então, um pouco mapear esses comportamentos e pensar em, talvez, novas estratégias, novas ações de prevenção focadas nesse público. Onde é que a gente está falhando? Que ação não chega? Vamos tentar entender um pouquinho essa história da epidemia, né? A gente diz que a gente não tem mais uma epidemia generalizada no Brasil, a gente tem uma epidemia concentrada, ou seja, em alguns grupos, em alguns focos, a gente tem ainda um comportamento, né, do ponto de vista de casos novos, um pouco mais preocupante, né? E um desses grupos é o dos homens que fazem sexo com homens. Isso. A gente tem ainda, Gabriela, se me corrija se eu estiver errado, mais de 30 mil casos novos por ano no Brasil, né? Então isso dá daí quase 100 casos por dia, em média, né? Assim, se a gente for fazer essa conta aí, em média, né? 100 pessoas, ou 100 casos, né, sendo identificados por dia no país, é bastante coisa ainda, né? É bastante coisa. Essa ideia de que a epidemia está sob controle, de que não tem um aumento, é verdade, mas também, assim, a gente está tendo casos novos todos os dias. Acho que a preocupação, a sensação é exatamente essa. A gente pode entender a epidemia no Brasil como uma epidemia controlada, no sentido de que ela não está disparada, crescendo, né? Mas isso não significa não ter casos, né? E a avaliação geral a gente tem recurso para que ela tivesse controlada num patamar menor. Mais baixo, né? Esse é o desafio, né? Como é que a gente entende melhor isso? Voltando à população de homens que fazem sexo com homens, aí focando um pouquinho na questão dos jovens, né? Alguns números do Ministério da Saúde indicam para a gente assim, que 35% dos novos casos, dos casos novos que aparecem em jovem, acontecem ou estão aparecendo em jovens, né, que fazem sexo com meninos que fazem sexo com outros meninos. Ou meninos que fazem sexo com homens. Né?
Então, assim, uma quantidade alta, né, importante que está aparecendo aí. Nesse público específico, né, esse recorte jovem dentro dessa população que vocês vão estudar, você acha que um dos motivos deles não estarem se cuidando tanto, ou da gente estar tendo tanto diagnóstico de caso novo, é o fato daquilo que a gente fala assim, o distanciamento do momento mais crítico da epidemia, uma resistência ao uso da camisinha, o fato deles acreditarem que os tratamentos que tem hoje podem tornar a doença menos assustadora, menos complicada. O que você imagina que acontece nesse recorte da população? Eu acho que essas são algumas das hipóteses, né? Assim, a literatura internacional aponta isso, né? Que não ter vivido e não ter conhecimento de pessoas soropositivas ou do impacto da AIDS na vida das pessoas é uma questão. A percepção de que AIDS não é um problema da nossa geração, é um problema dos mais velhos, né? E daí tem, acho que é um grupo em que a questão da idade é muito importante, né? E que eu brinco que é o único lugar, acho que a única situação que os homens sofrem mais do que as mulheres, porque me parece que ser mais velho, ou ser considerado velho, é muito antes até do que no universo feminino, que já era mais cruel do que os homens heterossexuais em geral, né? Acho que com 30 anos o cara já é visto como assim, você já não é mais novinho. Tá velho. Já tá velho. Então essa é uma preocupação, acho que a ideia de mostrar que tem uma coisa, de uma identidade diferente, quem sabe seja uma questão, mas acho que não dá para a gente negar, pensando do ponto de vista do que dá para a gente fazer do ponto de vista da prevenção, que deve ser um aspecto importante, o fato desses meninos provavelmente terem menos acesso ainda a serviços de saúde e a grupos de apoio, né? Quer dizer, o fato de que você não tem com quem discutir, se você vive alguma situação que te preocupa, né? E você não ter apoio para discutir isso e para pensar como é que você enfrenta isso, me parece que deve ser um enorme desafio, né? Nesse dia, na frente do bar, o moleque virava e falava isso, falava, é porque eu vivi tal situação, graças a Deus deu tudo certo, mas... E ele falava, e o amigo virava assim, fica quieto, você não precisa ficar falando tanto. E eu olhei e falei assim, bem, provavelmente é isso, viveu uma situação que deixou ele angustiado, e imagino, pelo que a gente conhece da história da nossa relação, né, no Brasil, quem sabe ele não possa falar sobre isso com os pais, porque a gente sabe que tem uma situação ainda muito importante de dificuldade das famílias de acolherem seus filhos homossexuais, especialmente quando eles são novos, né? Me parece que ao longo da vida se consegue reconstruir de novo as relações com muitas famílias, mas a gente tem, né, a pesquisa, aquela que estudou homofobia, mostrava assim, muitos meninos são expulsos de casa, né? Quando eu uso esse exemplo na faculdade com os alunos, perguntei um dia desses, um dos meninos falou assim, eu conheço um colega estudante da Unicamp que foi expulso da casa pelos pais. Então essa é uma realidade provavelmente ainda muito frequente, né? A gente sabe que serviços de saúde para adolescentes são frágeis em geral, para acolher a questão da homossexualidade, mais ainda com essa concepção que a gente tem de que os adolescentes são quase que propriedade dos pais. Se o pai não autorizou ele a vir no serviço, o serviço também não pode cuidar, né? Então me parece que esse, quem sabe, também seja alguns dos desafios, pensando do ponto de vista aí do lado programático, né, do que a gente precisaria fazer para enfrentar. Interessante também, Gabriela, se a gente for pensar, né, quando nas conversas que a gente tem com o jovem e tal, muitas vezes eu percebo uma resistência à história da camisinha, né? Quer dizer, a gente sabe que camisinha é o que a gente tem hoje de concreto para a prevenção da AIDS, né? Essa molecada é uma molecada que nasceu ouvindo falar de camisinha, nasceu ouvindo falar de AIDS, e ali no momento de tomar a decisão, né, de usar ou de não usar, talvez porque, né, muitas vezes não enxergue tanto risco na questão naquele momento, talvez porque tem tantos fatores, né? Enfim, talvez não tenha dinheiro para comprar camisinha ali, ou não conseguiu passar no posto de saúde para pegar a camisinha, ficou com vergonha. Talvez, enfim, né, uma série de fatores aí acabam fazendo com que ele relativize um pouco o risco da camisinha, né? Então, algumas pesquisas até mostram que, assim, que se você vai perguntar para esse jovem se no último ano ele fez sexo sem camisinha, você vai ter com alguém desconhecido, você vai ter um índice de resposta positiva, né, que não usou camisinha no último ano com alguém desconhecido, bastante alto, né? Enfim, a gente tem um grupo que está vulnerabilizado, está frágil, né?
Além da camisinha, a gente sabe que hoje a gente discute outras questões de prevenção, né? Então, pensando com você aqui, tem a profilaxia pós-exposição, queria que você explicasse um pouquinho, tem a profilaxia pré-exposição, tem a história das próprias pessoas que estão soropositivas ou estão com a doença, usarem remédio assim, né, que for possível, ou no momento que se julgar necessário, e isso tudo reduzindo a chance de transmissão. Quer dizer, além da camisinha, a gente teria talvez outros recursos, já que a gente não tem vacina ainda, os recursos medicamentosos. Você acha isso bom? Você acha que isso vai diminuir ainda mais o uso da camisinha? Como que você vê essas outras possibilidades? Olha, eu vejo entre colegas uma preocupação grande de, se a gente reforçar muito a questão de outras estratégias de prevenção, isso ameaçará o uso do preservativo. Eu, pessoalmente, tendo a achar que não, né? Acredito bastante que quanto mais alternativas você oferecer, melhor a possibilidade das pessoas avaliarem para que momento da vida funciona melhor a adoção de que estratégia, né? Acho que nem tudo, aliás, na maior parte das vezes, a maior parte das coisas que a gente faz na vida, a gente não planeja, né? Não é que a gente senta numa mesa, pensa o que é que eu estava querendo fazer e vai lá atrás, né? Com a ideia de fazer um projeto. Não é bem assim que as coisas acontecem na vida, e daí isso, se eu estou numa situação difícil e tal, encontrei um cara super legal na balada, que me pareceu que, né, assim, que me abre aí possibilidades afetivas muito interessantes e tal, e eu não tenho preservativo, a chance de eu transar, independentemente do preservativo, é grande, né? Então, acho que é importantíssimo que as pessoas saibam que hoje em dia... Lembrar que na balada também eles bebem muito e usam muitas drogas, exatamente, também diminui, né, a chance. A possibilidade de decidir, né? Então, saber, por exemplo, que, bem, no dia seguinte eu acordei e bateu aquela dorzinha na consciência de falar, né, assim, acabei de conhecer o cara, achei tudo muito legal, mas não usei preservativo, o que é que pode ter rolado? Lembrar que tem, né, profilaxia pós-exposição, que é uma estratégia ainda nova entre nós, né? A gente está há um ano, celebrando um ano aí da proposição pelo Ministério da Saúde de que então podemos usar essa medida de forma mais incisiva do que era feito até o momento, mas a divulgação ainda é minúscula, né? Muitos profissionais não sabem, né, do que é e de que podem oferecer, né? Então a gente tem feito um esforço grande de divulgar, né? Temos um hot site para mostrar o que é a profilaxia pós-exposição e é super importante que as pessoas saibam, né, que assim, em até 72 horas e quanto antes melhor, né? Se eu acho, né, assim, rompeu o preservativo ou eu estava transando e não consegui usar o preservativo, que eu devo procurar um serviço de emergência, né, e pedir para ter acesso a antirretroviral. Né? Vai ser feita uma avaliação, essa é uma medida disponível para gays, homens que fazem sexo com homens e travestis, não é disponível abertamente para toda a população, mas para essa população está disponível, né? Para parceiros de pessoas soropositivas e pessoas que tenham transado com profissionais do sexo. Né? Então elas podem e devem ir buscar, a ideia é que durante um mês elas vão usar 3 drogas antirretrovirais, fazendo um acompanhamento de se está surgindo carga viral ou não, e é uma medida bastante eficaz, o quanto antes começar, melhor. Fazendo uma analogia, né, com a história da gravidez, a menina vai transar, esqueceu a camisinha, ou não está tomando anticoncepcional, em até 72 horas ela pode tomar a pílula do dia seguinte. É a pílula do dia seguinte de prevenção de AIDS. De AIDS, né? Só que ao invés de só que tomar... são pílulas, né? É um coquetel, então, um mês de mês pílulas. a pessoa tem que tomar remédio e isso reduz a chance de contaminação. Isso, né? Agora, eu acho que vale a pena a gente reforçar, né? Isso não substitui a história da camisinha. Isso não substitui, né, a camisinha, mas eu fico pensando assim, eu tendo a achar, né, que à medida que a pessoa está comprometida com a questão da prevenção, por isso que eu acho que não é algo que ameaça o uso do preservativo, né? Quer dizer, se no dia seguinte me passou isso pela cabeça, eu fui procurar o serviço de saúde, o uso desse recurso vai ser na parceria com o serviço, né? As chances de eu parar para pensar melhor no que aconteceu são maiores para eu poder avaliar
que é melhor, quem sabe, eu da próxima vez ter preservativo, saber sacar melhor qual é o melhor lugar para pegar, onde funciona melhor na minha vida. A gente vai passar a se cuidar melhor. Né? Essa é a minha crença. Eu acho que é diferente, é o inverso de assim, se eu passei por uma situação que me afligiu muito, né? Mas eu não sei o que fazer, a tendência da gente, a gente varre para debaixo do tapete, né? E no dia seguinte finge que, não quero nem pensar no assunto, porque foi tão ruim, né? E só fica adiando isso, né? E acho que você trouxe uma outra questão fundamental, que é um desafio para a gente no projeto nesse momento. Que também a gente sabe hoje em dia, todas as informações das pesquisas nos mostram e tal, que quanto antes a pessoa inicia o tratamento, né? Melhor a condição de vida que ela vai ter, né? Menor a chance dela adoecer e desenvolver AIDS em algum momento da vida, né? Então, a gente tem... E menor a chance dela transmitir, né, para outras pessoas. Esse vírus para outras pessoas. E é interessante isso, né? A gente teve um momento do tratamento que você tratava logo de cara. Aí depois foi mudando, você vai tratar só quando tem um desequilíbrio entre as defesas e os ataques, né? As células do sistema, né, imunológico da gente e o vírus. E agora a gente voltou para essa questão de quanto antes, né? Provavelmente você vai ter, né, você iniciar o tratamento, provavelmente você vai ter uma sobrevida maior, qualidade de vida maior e uma redução da tua chance de transmitir o HIV ao longo da tua vida. Isso. Né? Acho que, assim, até onde eu entenda, no Programa Nacional a gente continua mantendo o critério a relação entre CD4 e carga viral, né? Não tem outros países que já têm incentivado essa coisa de iniciar muito rapidamente a medicação. A gente sabe que daí isso também pode ter um efeito colateral ruim para a pessoa, porque a convivência com as drogas, né, é isso, não é um mar de rosas, melhora muito a qualidade de vida e tal, mas a gente já sabe hoje em dia de problemas de saúde relacionados aos antirretrovirais e tal. Então, assegurar esse equilíbrio entre o melhor momento para o sujeito e o melhor momento para o coletivo, né? Pensando que a gente, antes de tudo, tem que tomar conta do soro positivo e assegurar boa qualidade de vida para ele, né? Mas se isso, como efeito colateral disso, a gente conseguir ter um efeito positivo para a coletividade, diminuir o número de casos, melhor, né? Então, acho que essa é uma informação bem importante para as pessoas saberem. E eu acho que isso traz para a gente um desafio agora para o Dia Mundial, né? E um desafio nosso para o projeto, que se testar é melhor do que qualquer outra coisa. Sim, esse é um recado que a gente sempre tem que deixar também. Né? Porque esse muitas pessoas, a gente sabe, né, existe ainda uma tendência a negar a realização do teste, e um dos critérios normalmente se eu me percebo muito em risco, eu tenho medo de fazer o teste, eu não me testo, né? Lembrar que isso, de forma geral, vai piorar a minha vida ao invés de melhorar. Sim, né? Exatamente. Que a gente reforça sempre essa questão. E aproveitar, né, o Dia Mundial para falar disso. Né? Assim, se houve, né, de fato, aí, um comportamento de risco, se você acha que em algum momento você se expôs a risco, né, é melhor que você saiba o que está acontecendo, porque aí você pode se cuidar melhor, ter um acompanhamento melhor, cuidar melhor das pessoas que estão em volta de você. Né? Então, eu acho que é uma questão importante nesse dia também. Né? Gabriela, últimos recados aí dessa questão aí de prevenção, de cuidado nesse Dia Mundial. Você quer deixar alguma mensagem, algum recado? Eu acho que assim, uma mensagem central se as pessoas puderem continuar usando preservativo, lembrar que isso é fundamental, esse ainda é o nosso melhor recurso, mas que busquem essa informação sobre o PEP, né, que é o apelido da profilaxia após exposição, é bem legal. Busquem o teste, e para as pessoas que estiverem sendo abordadas no campo pelo nosso projeto, né, elas vão ser abordadas por pessoas de coletes azuis com o logo do Sampa Centro, um pedido aceite o convite. Né? Assim, não é uma pesquisa para a qual você pode virar e falar eu quero participar e abordar você mesmo, o entrevistador. É o entrevistador que vai abordar os participantes. Mas é super importante para a gente ter resposta de tudo quanto é tipo de gente, da maior variedade possível, boa resposta dos locais, porque em alguns locais a gente tem ainda dificuldade. Isso seria importante, e que aceitem fazer o teste, porque isso certamente vai dar para a gente informações muito centrais para pensar melhores políticas de prevenção. Bacana. E você volta aqui ao compromisso, para depois, quando estiver tudo pronto, contar os resultados. Pode deixar. Do Sampa Centro aqui para a gente. Gabriela, de novo, muito obrigado pela tua ajuda.
né? Dia Mundial, essa informação tem que ser, né? A gente tem que bater nessa tecla, né, inúmeras vezes. Então, obrigado aí pelo teu trabalho e pela tua ajuda. Obrigada. Valeu, obrigado.